seguindo a nossa exposição aqui deste livro, desde o começo até o final, como é o plano. Na pregação passada, estivemos comentando a morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, que terminou estranhamente no meio do versículo 1 do capítulo 8. Eu não entendi por que os antigos que estabeleceram a divisão da Bíblia colocaram desta forma, que evidentemente essa primeira parte do versículo 1, e Saulo consentia na sua morte, deveria ter sido o versículo 61 do capítulo 7, mas tudo bem, essa divisão não faz parte da própria Bíblia, em capítulos e em versículos, então não tem nenhuma implicação prática. Então, como terminei com a primeira parte do versículo 1, vamos começar com a segunda parte do versículo 1, mas eu vou inverter aqui por uma questão de ordem, no versículo 2, que diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Essa é a sequência exata do que segue após a descrição do autor de Atos, Lucas, da morte de Estevão. Então, homens piedosos sepultaram Estevão com grande comoção e grande tristeza, especialmente os helenistas, que são aqueles grupos de judeus que moravam fora de Israel, como já comentei, que era o grupo a qual fazia parte Estevão. Então, no versículo 1, voltando um pouquinho, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta, que possamos explorá-la de uma maneira respeitosa, consciente, séria e submissa ao Teu Espírito Santo para nos orientar, nos ensinar as coisas que devemos aprender. E o efeito desta pregação que seja de acordo com cada necessidade. Nós não sabemos as necessidades exatas de cada irmão, de cada pessoa, cada um que não tem Cristo ainda e que tem a sua necessidade, só Tu sabes, só Tu conheces, pois que o Teu Espírito Santo atue poderosamente na vida de cada um de nós. Em nome de Cristo te pedimos isto. Amém. Parece que Estevão foi a última gota, a oportunidade pela qual o Sinédrio, as autoridades religiosas, estava esperando. Então, começou uma perseguição feroz em Jerusalém, especialmente, entendemos, naquele grupo de judeus chamado helenistas. Quando diz aqui todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria, claro que não fala todo crente, sem exceção, que morava em Jerusalém. Não é assim, muitas vezes a Bíblia generaliza e mostra que é um grupo grande, significativo. Aqui deve estar se referindo mais a líderes da igreja lá em Jerusalém, exceto os apóstolos, como diz aqui claramente, que ficaram lá, e evidentemente muitos crentes ficaram em Jerusalém ainda, mas mostra que houve aí um tipo de um êxodo para lugares pertinho. A Judéia era a própria região onde ficava Jerusalém, então era ali próximo, cidades vizinhas. E Samaria vamos já ver. Agora, acho que vale a pena voltar para Atos capítulo 1, versículo 8, já passamos para esta fase, evidentemente, que começamos lá do início mesmo. Então, aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em, vejam a sequência, Jerusalém, como em toda a Judéia, que é a região onde ficava Jerusalém, e Samaria, e a todos os confins da terra. É evidente, então, a progressão da expansão da igreja, Jerusalém como centro, Judéia, pegando Samaria, que ficava ao norte da Judéia, e até os confins da terra, alvo esse que ainda hoje nós tentamos seguir, 2000 anos depois, mandando missionários e pessoas trabalharem em lugares longínquos, distantes, onde o evangelho não chegou, e mostrando claramente que essa progressão ainda está valendo. Jerusalém já estava evangelizada. Estamos no capítulo 8 de Atos e já vimos que isso aí já era uma questão resolvida. Não que o evangelho não precisasse ser mais pregado, claro, em qualquer lugar do mundo o evangelho precisa ser pregado, mas não é algo que era novidade e que precisava alguém pregar o evangelho em Jerusalém. A igreja já tinha iniciado e já estava funcionando lá, até perseguição já tinha começado, Marte como Estevão, então já estava evangelizada a cidade, até onde podia até aquele momento, e a igreja crescendo, como nós já vimos também, 3.000 se convertendo num dia só e tal. Não sei se significa que eles estavam acomodados e precisavam sair de Jerusalém e espalhar, começar a espalhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Seja como for, estava previsto por Jesus que o próximo passo seria a Judéia e depois Samaria ao norte. Pois foi exatamente para onde foram aqueles que se dispersaram de Jerusalém, que foi uma quantidade significativa, como diz o texto aqui. Então pode parecer um pouco estranho Deus permitir a perseguição à sua igreja bem no comecinho, praticamente nascendo ali a igreja, e já veio a morte de Estevão, antes já prisões, várias vezes de Pedro e João, como já vimos, aí Estevão, a morte de Estevão, e agora uma perseguição mesmo, mais generalizada em Jerusalém, e a gente pensa, mas Deus não vai proteger a sua igreja? Não vai resguardá-la contra as forças do mal, contra o mundo? Isso não iria enfraquecer a igreja, talvez comprometendo mesmo a continuidade do crescimento dela? Não, aqui foi o contrário. A perseguição causou a dispersão de vários pela Judéia e Samaria, e então o espalhamento, o aumento de amplitude da área de atuação da igreja. Então, Deus se glorifica e realiza os seus planos de maneiras muito interessantes. Ele não obedece a um padrão. Às vezes ele protege, sim, e a Bíblia é rica em passagens sobre o poder de Deus em proteger, a ação de Deus em proteger, e isso não tem dúvida nenhuma. Mas não há uma garantia de que Deus vai exercer este poder o tempo todo. Na realidade, se ele não exercesse, a igreja já estaria destruída, claro, porque pelo mundo mesmo, pelo diabo, que é o Deus deste século, e pelo ódio que ele tem à igreja de Cristo e ao próprio Senhor Jesus Cristo, e pela quantidade de energia, de valores, de atenção, de líderes de todo tipo que se possa imaginar, e ódio à igreja, a igreja teria desaparecido
há muito tempo. Mas Cristo protege a sua igreja e a mantém viva e atuante. Ao mesmo tempo, ele permite grandes perseguições. E essa é uma parte um pouco difícil da vida do crente, ou dele entender as coisas, porque é contrária à expectativa normal de alguém neste mundo e ao desejo normal de alguém neste mundo, que é o quê? Segurança. Um certo conforto, não me refiro a luxos, mas um certo conforto, uma quietude de vida. Todos almejamos isso. Aí a Bíblia mostra, no Novo Testamento com relação à igreja, um caminho duplo, paralelo, proteção de Deus, falta de poder dele não é, falta de amor não é, falta de interesse não é, e ele exercita essa proteção, mas de maneira limitada e ao mesmo tempo permite, não somente permite, mas ele planeja perseguição e sofrimento da igreja do Senhor Jesus Cristo e de crentes. O Novo Testamento é muito claro e não poderia ser diferente, né? Ao dizer, Paulo diz, aquele que quiser ser fiel vai ser perseguido. Não é premiado por Deus, que vai ser também, não aqui obrigatoriamente. No céu, sim. Na glória, sim. Sem dúvida. Mas aqui na terra, se há uma promessa para os que quiserem ser fiéis, é perseguição. Interessante isso. Quer uma promessa para o crente? Quer ficar rico. Como ensina o falso evangelho da prosperidade. Tenha fé e peça o que você quiser que Deus lhe dá. E se não der, a culpa é sua, que não teve fé no poder de Deus para liberar as energias, as forças, todo o dinheiro do mundo é dele, e por aí vai a falsidade sendo pregada aí aos quatro ventos. Não. Se há uma promessa do evangelho àqueles que se converterem, é perseguição. Ao mesmo tempo, repito, muito amor de Deus, muito carinho de Deus, muita proteção de Deus, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, é algo duplo, e que isso nós lutamos todos os dias, até com a doença. Senhor, eu não sou teu filho, tu não me amas, tu não me proteges, então eu estou piorando, em vez de melhorar de saúde, eu estou piorando e faz tempo, só consigo piorar. Isso vai contra, muitas vezes, até a nossa própria lógica ou normal do ser humano em querer, como falei, querer conforto, querer quietude, querer saúde, querer bem-estar. Mas não é assim que funciona. Vivemos os teólogos chamam de uma tensão constante, de vários tipos de tensões que o crente tem que enfrentar todo dia. Uma dessas tensões é essa, é a questão da proteção de Deus versus a perseguição que Deus permite e até deseja que a igreja tenha para o cumprimento dos objetivos dele, que são 100% das vezes, não 99%, mas 100% das vezes são benignos. Visa a glória dele próprio Deus, a glória do Filho dele, Jesus Cristo, a glória do Deus triuno, visa o nosso bem. Você está brincando, acabou de falar em doença, e fala em bem, fala em perseguição, e fala em bem. Pois é, quem estava aqui de manhã viu que a maneira em que Deus vê as coisas, prioritariamente, é a maneira espiritual, é a questão da proximidade do crente com Deus. E, aos olhos de Deus, é isso que brilha, é isso que Ele quer.
Então, se uma perseguição leva o crente a crescer espiritualmente, a ficar mais dependente de Deus, e se chegar mais a Ele, e ter uma comunhão mais íntima com Ele, show! Aos olhos de Deus, excelente. Mas, nem os sofrimentos. Deixa aí, eu dou prioridade a essa parte aí, espiritual. Agora, como nós estamos aqui neste mundo, vivemos respirando esse ar, ainda pecamos e tudo, a nossa tendência é esperar mais aqui a parte do conforto e tudo, que eu repito, é natural, não é errado isto. Não é pecado o crente sofrer com essas coisas, desejar ficar bom do seu problema, desejar que passe aquela aflição, é normal, tudo bem, mas sempre tentando adquirir o olhar de Deus. Eu quero olhar como Deus olha, eu quero raciocinar como Deus raciocina, eu quero valorizar como Deus valoriza, eu quero desvalorizar aquilo que Deus desvaloriza. Senhor, me ajuda a me enquadrar cada vez mais, me encaixar nos teus padrões. Então, se o teu padrão para o crente neste mundo é esse, duplo, misto, de proteção e de alegrias que a gente tem uns com os outros, na comunhão e com os filhos e com as coisas boas dessa vida, que tem, fora as alegrias espirituais, como o fruto do Espírito é um deles, se nós estamos enfrentando isso ou vivendo isso conforme a vontade dele, desejando, querendo essas coisas mais agradáveis, mas reconhecendo que elas não estarão sempre presentes e que as desagradáveis são úteis até mais do que as outras, tudo bem. E aí nós vamos adquirindo uma visão como a de Deus. Por isso é que a gente lê biografias de crentes, ou ouve história de crentes, sofridos, e que parece que não cansam nunca de louvar a Deus, de agradecer a Deus, vibrar com as coisas de Deus, no meio de muito sofrimento. É isso. É esquisito aos olhos do mundo. O mundo não entende bem. Pode dar até várias explicações, mas a única que existe é essa. É o Espírito Santo habitando naquele crente, que dá a ele esta conformação e essa visão de Deus, ou como Deus tem essa visão, de que aqui na terra vai ser assim. É a regra do jogo, se podemos chamar desta forma, e sabendo que período de felicidade total, plena, absoluta, está reservada para o futuro, lá no céu, não é aqui. Então, neste contexto aqui, neste momento aqui, Deus permitiu que a perseguição, começando com a morte de Estevão, resultasse em crescimento da igreja. Pode parecer que é o contrário, mas Deus se glorifica nessas coisas assim. Vamos ao versículo 3, então, de Atos 8. Saulo, porém, assolava a igreja. Dá tristeza ler isto. Nosso querido Paulo, apóstolo Paulo. Até que Lucas o chamava de Saulo, depois passou a chamá-lo de Paulo. Já expliquei na semana passada que Paulo é o nome latim dele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A violência de Paulo, descrita aqui, contrasta com a tristeza dos discípulos que enterraram Estevão, lá do versículo 2. Um grupo de homens piedosos sepultaram Estevão e choravam pela morte de Estevão, e Paulo, violento, perseguindo mais ainda. Chega, dói na gente. Novamente, é Deus se glorificando do jeito dele e fazendo com que se tornaria o maior exemplo de cristão da história do mundo. Não há um nome maior no cristianismo de um crente em Jesus Cristo do que o próprio Paulo.
Cristo à parte, óbvio, como eu disse semana passada, Cristo não é cristão, Cristo é Ele. Mas aqui estava aquele homem que se tornaria aquele gigante, perseguindo os mesmos que ele estaria pregando para eles, evangelizando e orando por eles, sofrendo por eles e tudo mais. É lindo isso, como Deus se glorifica e como Ele muda corações. Aqui poderíamos falar muito só sobre o que poderíamos tirar de positivo dessa história, ou desse fato de Paulo entrar na história de uma maneira tão triste, tão feia, no capítulo passado, né, segurando a roupa daqueles que tiraram para ficar com movimentos mais livres, para tirarem pedra em Estevão, matando o primeiro Marte, e Paulo segurou as vestes deles e consentia na morte de Estevão, deve morrer mesmo. E é curioso como aqui Paulo ele estava simpatizando com a morte isolada, a de Estevão. Estava concordando. Agora ele passa para outro nível. Ele passa para ser um perseguidor ativo e implacável da Igreja de Cristo em Jerusalém, prendendo homens, não é bem que era só homens, não, eram homens e mulheres presas, só porque confessavam Jesus Cristo. Era o grande crime deles, que diante de Paulo justificava, afinal de contas, iam destruir a fé deles, que tinha como base, já expliquei isso na mensagem passada, a lei de Moisés, a habitação de Deus no templo, a importância exagerada que davam ao templo, estavam dando ao templo, embora a importância fosse grande mesmo naquela época, mas muito mais do que era para ser. Então, como já expliquei, eles achavam que essa fé nova, como eles chamavam, diziam, essa nova nesse tal de Jesus, que chegou aqui dizendo que era o Messias e tudo, essa fé vai destruir a nossa religião, tudo que nós temos de passado, de Moisés, de história de Abraão, de judeu, de tudo, vai ser destruído, porque vê aqui Jesus dizendo que vai destruir o templo, que ele nunca disse isso. Ele, se destruíssem, ele, em 3 dias, reedificaria o templo. E nem estava falando do templo de pedra, estava falando do templo que era o corpo dele. Mas mudaram tudo e modificaram. Seja como for, Paulo, certamente com muita honestidade até aí, uma bruta de ignorância nas coisas de Deus, sim, como todos nós éramos, até o Espírito Santo nos tocar, mas com certeza, muito bem intencionado, não por malvadeza, que estava sendo cruel, mas tinha que ser, na mente dele certamente, e a época era mais violenta mesmo, própria cultura. Então, não tenho dúvida que Paulo estava achando que estava... Primeiro dizia, eu tinha tanto zelo que eu persegui a Igreja de Cristo. Zelo exagerado. Zelo exagerado é uma coisa perigosíssima, que é outra coisa que poderíamos falar. Mas tudo bem. Essa entrada de Paulo na narrativa de Atos nos deixa curioso e quase desejosos, né, de que chegue logo. Está bom de falar de Paulo como perverso com a Igreja de Cristo, perseguidor. Chega já a belíssima história da conversão de Paulo. O fato é que, naquele plano de Jesus, a primeira etapa, aquele plano de expansão da igreja, a primeira etapa, que era Jerusalém, estava concluída, através dos apóstolos e de Estevão. Quanto à segunda etapa, agora Lucas, o autor de Atos, se concentra na evangelização de Filipe. Ele comenta que foram pela Judéia, mas não entra em muitos detalhes agora com relação à Judéia, e ele se concentra na evangelização da região de Samaria, por Filipe. E breve,
começando com a conversão de Paulo, breve, vai iniciar a terceira etapa e a mais abrangente, que envolve todos os confins da terra, que, como eu já disse, até hoje está valendo, tendo Paulo como o principal instrumento de Cristo. Vai ficar para o próximo capítulo, capítulo 9, o famoso capítulo da conversão de Paulo. Então, por enquanto, concentração na chegada da igreja de Cristo em Samaria, por toda parte, Judéia e Samaria. Samaria se refere ou a uma cidade ou a uma região onde estava a cidade dentro, como São Paulo. Se refere à cidade de São Paulo ou ao estado de São Paulo, onde está dentro a cidade de São Paulo. Então, quando fala em Samaria, pode ser uma coisa ou a outra. Os peritos aí no assunto não sabem bem se o caso aqui era uma outra cidade da região de Samaria ou se era a própria Samaria que estava em vista, e não altera nada, então, a narrativa. Os samaritanos eram um povo misto. Logo depois de Salomão, o reino se dividiu em duas partes, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, onde ficaram os descendentes de Davi ali. O reino do norte tomou outro rumo com relação ao reino do sul, inclusive brigavam entre si, uma tristeza, mas foi assim. O fato é que pecaram, acabou Deus exilando todos os dois grupos, o reino do norte, em 722 a.C., pelos assírios, que conquistaram o reino do norte, essas 10 tribos, e espalharam em vários lugares para onde eles tinham o poder, os assírios. Depois veio a hora do reino do sul, que Nabucodonosor levou para a Babilônia e tal. Então, os assírios levaram muitos judeus da região de Samaria e ficou meio vazio, e eles resolveram preencher com estrangeiros que vieram de várias partes do mundo, como era um poder mundial da época, os assírios. Então chegaram lá pessoas de todo tipo, na Síria, e obviamente trouxeram suas práticas pagãs. Mas não é todo judeu que tinha saído da região de Samaria, e não ficou judeu nenhum, claro que ficaram muitos. Então se tornou o quê? Um povo misto. E os samaritanos ainda acharam de fazer um templo, tipo um templo para corresponder ao de Jerusalém, na região deles. Aí criou realmente uma aversão muito grande por parte dos judeus puros. Então, até a época de Jesus, inclusive, estava valendo uma espécie de uma antipatia muito grande entre os judeus puros e entre esses mistos, muitos descendentes de judeus, que se casaram, fizeram família com os pagãos que chegaram lá, mandados pelos assírios. Então ficou uma região misturada ali e muito malquista pelos próprios judeus. Então, a evangelização de Samaria é algo muito importante, até para os judeus entenderem, especialmente os apóstolos, os líderes, de que estava valendo, sim, a evangelização de Samaria. E samaritanos, eles vão ouvir o evangelho também. E depois, não só eles, mas os brasileiros. Não existia Brasil na época, mas se Cristo quisesse, teria dito, tem um tal de um Brasil que vai ser aí fundado, e eu quero atingir os brasileiros também, eu quero atingir os japoneses, quero atingir todos. E quero começar por Jerusalém, Judéia, judeus puros, vamos para onde tem judeus misturados, aí depois gentios. Gentio é quem não é judeu. Então, essa progressão é importante, nós sabemos, e para entender a história, um pouco mais, a história da igreja cristã, esses valores envolvidos aí que a gente só lendo assim não vai entender nunca. Então, aqui vemos agora o ministério de Filipe, que era um daqueles 7 conhecidos como diáconos, expliquei já em Atos 6. Aí dos versículos 5 a 8,
nós vemos um resumo do ministério de Filipe na Samaria. Quando Jesus disse, Jerusalém, Judéia, Samaria, muitos devem ter achado esquisito, quando ele disse, mas sabiam que estava no programa. Tanto que Filipe foi para lá, talvez causando estranheza em muitos, e até com um bocado de coragem da parte de Filipe se meter com os samaritanos, que era um povo que tinha aversão aos judeus e vice-versa. Mas lá foi Filipe. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, o resumo do ministério de Filipe é pregação sobre Jesus Cristo, lá na Samaria, operação de sinais, milagres, praticamente não há diferença entre os poderes que Pedro tinha mostrado lá em Jerusalém. Então, muito poderoso, Filipe se tornou. Expulsão de demônios, curas físicas, chegou lá com muito poder. 2 resultados disto: aceitação maciça da apresentação do Evangelho. As multidões atendiam unânimes. A ideia é que as pessoas ali estavam sedentas de Deus. Quando chegou então Filipe pregando o reino de Deus, o nome de Jesus, então muitos se converteram. É bom salientar que as conversões, nunca a Bíblia dá a ideia que conversões ocorrem quando há milagres e que o plano de Deus, na época, poucas épocas da história bíblica em que houve uma concentração grande de milagres, é que esse era o propósito de Deus, converter através dos milagres. Nunca foi. Os milagres serviram para cada um na sua época, confirmar que aquela mensagem vinha de um Deus todo-poderoso, que podia curar qualquer tipo de doença, tinha poder sobre os demônios, tinha poder até sobre a morte, porque houve casos de ressurreição, tanto no Velho como no Novo Testamento. Então é importante entender que os milagres, eles eram uma espécie de um comprovante, de uma forma de mostrar que aquela palavra, Evangelho, vinha de Deus. O poder da salvação estava no Evangelho. Ou seja, na operação do Espírito Santo através da pregação do Evangelho. É importantíssimo para entendermos que milagres foram complementos, acessórios que Deus utilizou. E línguas, profecias, essas coisas. A Bíblia não estava completa ainda, então Deus dava esses reforços de vez em quando. Mas sempre a salvação, desde o tempo do Velho Testamento, foi pela fé no que Deus diz. Fé na revelação de Deus até aquele momento. A revelação de Deus é progressiva e culminou com a vinda de Cristo e a elaboração do Novo Testamento, completando-se, então, o cânon das Escrituras com seus 66 livros. Cânon é a palavra que define o conjunto de todos os livros da Bíblia, ou a Bíblia, como se diz. Ali completou. Então, o poder de Deus, ele é revelado através da pregação da palavra dele, Deus. Ponto. Pregação essa concentrada no ministério, claro, do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Então, essa parte de sinais, de curas e tudo, embora houve bastante, mas da parte de Deus, mas como eu disse, é de uma maneira complementar, nunca como essência. Então, é uma pena que muitos procurem milagres ainda hoje, 2000 anos depois, como prova de que Deus está presente ali, talvez não,
com certeza, mais presente do que numa igreja que não fala línguas, uma igreja que não tem milagres, não tem profecias. E isso é uma igrejinha de segunda categoria. Né? Lá ninguém levanta e faz a profecia, não. Não, mas não. E tem irmão lá que bota a mão em cima da cabeça do doente, ele fica curado imediatamente. Não tem, não. Não é assim, não é assim. A pregação do Evangelho leva à conversão pelo poder do Espírito Santo. Acabou. Então, primeira consequência da pregação de Filipe, conversão de muita gente. Segunda, grande alegria naquela cidade. Imagine a alegria dos libertos de demônios, libertos de doenças, curados, alegria enorme. Mas eu posso afirmar que a alegria muito mais profunda tiveram os convertidos, pela fé que receberam de presente do alto. E como resultado desta fé, a conversão a Cristo e o perdão dos pecados e agora a garantia de uma vida eterna com Cristo. Isto é que gera alegria muito mais profunda, muito mais estável, duradoura, significativa, é o que vale. É a alegria que um crente em Jesus Cristo sente dentro de si, independente, como eu falei no início, dos sofrimentos, das perseguições e tal. Tudo isso gera tristeza, mas toda essa tristeza, em certas circunstâncias das nossas vidas, elas não interferem, ou não é para interferir numa alegria que não tem quem tire, é a alegria da salvação. Essa é dentro do coração, essa não tem vírus que tire, nem bactéria. Essa é a alegria da salvação, ninguém arranca. O crente deve cultivar isto, cultivar uma intimidade com Deus, para que o Espírito Santo cada vez mais mantenha forte esta alegria e os outros frutos do Espírito. Versículos 9 a 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Esse era da pesada, esse mágico aqui. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Aderiram, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, aqui nós temos este homem perigoso, porque iludia, era um mágico, mas ele iludia o povo que aproveitava a mágica dele para se passar como uma espécie de um emissário de Deus, alguém muito poderoso, como se fosse quase o próprio poder de Deus em pessoa, e tinha um prestígio enorme, e evidentemente ele adorava isto. Como é fácil enganar o povo em assuntos espirituais, porque todo ser humano tem sede de Deus. Não, pastor, mas tem gente que nem acredita em Deus. Como é que tem sede de Deus? Eu insisto, todo ser humano tem sede de Deus. Não sabe que tem, muitos deles. Não notam que tem, não reconhecem como sede de Deus. Mas o motivo é muito simples, porque podemos afirmar isso. Porque todos são criaturas de Deus, feitas para adorarem a esse Deus. O ser humano se completa com a adoração a Deus. Mas como veio o pecado em Adão e separou, então a raça humana ficou separada de Deus, e os homens já nascem longe de Deus,
pecadores e sem condições mais de entender a Deus, mas o fato de não terem entendimento, não terem visão espiritual, não arranca deles a angústia, a necessidade mesmo não reconhecida da falta do Criador no coração e na sua vida. Por isso é que alguém se converte a Cristo, vibra, porque ali se completa. O ser humano alcança ali o grande objetivo pelo qual foi criado, adorar a Deus. Então, em princípio, todo mundo tem uma necessidade espiritual. Aí muitos se tornam presa fácil para os enganadores, para os charlatães. Só há uma fonte verdadeira que fornece água para a sede espiritual. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tudo mais vai ser falso para esse propósito. Então, no versículo 12, é implícito que a atividade extremamente poderosa de Filipe arrasou com Simão, né? E todo mundo foi para Filipe, vibrando com o que estava sendo feito, com o que Filipe estava fazendo, juntando curas e milagres e muito poder, juntamente com o Evangelho da salvação de Cristo. Então, muitos se converteram, foram batizados, e o próprio Simão diz aqui que abraçou a fé. Se converteu. Não diga isso ainda. Não se precipite, nem seja... É isso mesmo, não se precipite. O fulano se decidiu lá na igreja. Não interessa nem qual é a igreja. Se decidiu por Cristo. Pronto, irmão. Converteu-se. Quem disse? Não, o cicrano, é claro que ele é crente. Por quê? Porque ele nasceu num lar de crentes. Pai crente, mãe crente. Desde pequenininho vai para a igreja de crente. O evangélico, como se diz hoje. Então é claro que ele é um deles. Olha essa história. Pior coisa do mundo é alguém achar que é crente sem ser. Porque ele descansa no fato de que é crente, morre direto para a condenação eterna do inferno. Porque achar que é crente não quer dizer que seja. Então a pessoa tem que ter segurança, mas uma segurança não no que eu acho, eu sinto. Aí que a coisa complica mesmo. Quando vai para o sentimento, eu me sinto salvo. Eu penso em Jesus, eu choro, pastor. Que coisa, para que eu vou chorar também. Claro que a emoção entra nas coisas espirituais, é bom, dá alegria ser de Cristo, tristeza quando a gente peca, é óbvio que... Mas isso não dirige, não é o tom da vida espiritual ou da situação espiritual de alguém, é um perigo. Alguém se avaliar espiritualmente com base nas suas emoções, ou na tradição familiar, ou seja, no que for, se não uma fé pessoalmente exercida em Jesus Cristo, acompanhada de um arrependimento sincero e uma convicção de Cristo é quem a Bíblia diz que Ele é. Então, muito cuidado para você não estar chamando aqui o irmão Simão, que se converteu, é evidente, ele abraçou a fé. Olha. Muito bem. Simão abraça a fé, seja lá o que isso for, pelo menos publicamente, foi batizado, portanto agora selou. Esse é crente mesmo. Abraçou a fé e foi batizado, encerrou. Encerrou não, a pessoa pode ser batizada 10 vezes, e não tem nada a ver com a salvação dela. Começou a acompanhar Filipe, de olho nos milagres de Filipe. Lucas deixou Simão de lado, Lucas, o autor de Atos, deixou Simão de lado e volta daqui a pouco. Eu já estou lutando contra o relógio. Versículos 14 a 17. Vamos lá. Então, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. 2 representantes dos apóstolos foram enviados a Samaria para dizer, mas o que está acontecendo lá? Vamos ver isso de perto, os apóstolos agora.
os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Irmãos, aqui eu vou ser muito breve. Os apóstolos então ouviram falar da campanha de Filipe lá, mandaram Pedro e João como representantes, e eles lá oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois não tinham recebido, tendo sido batizados, mas sem o recebimento do Espírito Santo. O que é esse receber o Espírito Santo? Não é conversão, porque já estavam convertidos. Não é salvação, já estavam salvos. Não é ser tempo do Espírito Santo, porque já eram. A Bíblia ensina que tudo isso vem com a conversão em Jesus Cristo. Resposta: o texto simplesmente não diz explicitamente, mas é seguro concluir que era algum tipo de manifestação visível da presença do Espírito Santo na pessoa que se converteu. Esta manifestação visível, no caso dos primeiros que se converteram em Jerusalém, no dia de Pentecostes, foi o quê? Falar em línguas estrangeiras. Um começou a entender o que o outro estava dizendo, que era, no caso, alguém de outro país, entendia o que os apóstolos estavam falando, os discípulos, em outra língua, línguas existentes. Expliquei isso tudinho já quando passei por lá. Então, ocorreu, tudo indica aqui a mesma coisa, inclusive essa passagem é conhecida como o Pentecostes dos samaritanos. Essa manifestação visível aqui de falar em línguas estrangeiras após a conversão ocorreu primeiro com os judeus puros em Jerusalém, depois com os judeus misturados com gentios agora em Samaria, e nós vamos ver isso acontecendo quando Pedro levou o evangelho para gentios. Aconteceu a mesma coisa. Então, Lucas quer registrar o fenômeno desta manifestação do Espírito Santo na época, nesses três grupos: os judeus puros, judeus mistos, que é os samaritanos, e os gentios, que não tem nada a ver com judeu. O mesmo fenômeno. Era importantíssimo que os apóstolos, especialmente os apóstolos, vissem que outros crentes, mesmo mistos em termos de judeus, e até gentios depois, como vamos ver lá em Atos 10, que estava tendo o mesmo efeito, o evangelho estava tendo o mesmo efeito que teve entre eles mesmos apóstolos lá no dia de Pentecostes em Jerusalém. Esse aspecto visível era importante para eles enxergarem isso e darem boas-vindas aos que iam se convertendo a Cristo. Muito importante isso aqui. Estamos tratando de uma época de transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, no final da época, até aquele tempo, de tratar com os judeus, até chegar à recuperação deles, mas encerra ali por uma parte e inicia o período da igreja. Transição. Então, as coisas que nós vemos aqui não são obrigatoriamente normativas para a igreja inteira. Então, essa manifestação do Espírito tem várias formas, às vezes antes do batismo, às vezes depois do batismo, lá em Atos. Então, são experiências que estavam acontecendo ali e que não devemos trazer como norma ao longo desses 2000 anos da igreja, porque não são. É facilmente comprovável isso e causa prejuízo isto. Então, esse é um dado histórico que nós devemos saber que aconteceu, entender um pouco por que aconteceu, mas não esperar que isso fosse uma repetição ou algo que ia acontecer normalmente na igreja ao longo dos séculos, como estamos hoje, há 20 séculos depois. Versículo 18, Simão volta à cena e de uma maneira muito vexatória. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ei, agora tropeçou. Concedei-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele
o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Ele já devia estar se controlando desde que viu Filipe. Simão, como eu disse, de olho já em Filipe, querendo aquele poder. Mas agora ele viu Pedro e João chegarem, aí não se conteve mais. Esses aqui são os chefões mesmo, então eu vou tentar falar com quem manda aqui e eu vou comprar essa turma aqui. Dinheiro, dinheiro. Quando as pessoas vão entender que Deus não está à venda, que não se vende, não se compra coisas de Deus, não adianta, tentam ao longo de séculos. Olhando, podemos olhar facilmente ainda ver grupos que se chamam cristãos enfatizando o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Lutero, o que mais chocou, irritou Lutero e fez que ele desse o primeiro passo no rumo da reforma foi a venda de indulgências da parte da igreja romana. Pagamento para benefícios espirituais com relação ao purgatório, que nem existe, mas na época inventavam. Eu soube que recentemente destruíram o purgatório nas doutrinas. Quando eu cresci, eu aprendi que tinha purgatório, mas parece que não tem mais, e na Bíblia nunca teve. Mas você saía mais rápido do purgatório, ou tinha um certo benefício a mais com relação a algum pecado que você cometeu e tal. Então tinha uma tabela de venda de benefícios espirituais, e Lutero ficava com ódio disso aí, e queria renovar isso tudo. Ele não pensou nem em outra igreja e romper com a igreja romana, não, ele pensou foi modificar por dentro. Obviamente não deu. A reação de Pedro foi duríssima. Eu me lembro, esse negócio de comprar, um pastor amigo meu, 30 ou 40 anos atrás, tinha um milionário aqui em Fortaleza, que pediu para esse pastor casar esse milionário pela segunda vez, ou terceira, sei lá. E o pastor Batista disse, não, eu não posso fazer isso e tal. Eu disse, quanto é? Agora, pouco tempo atrás, quanto é para você me casar? Ô, Simão. Pedro foi duríssimo com ele. Falou em perdição, que Simão não tinha parte naquele ministério, que o coração dele não era reto diante de Deus, estava em fel de amargura, laço de iniquidade. Arrasou com Simão, com a situação de Simão. Mas deu uma saída. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor. Aqui é algo muito interessante. Talvez te seja perdoado. Um momento. Se tem uma coisa que a Bíblia não deixa dúvida, é na certeza do perdão de Deus quando alguém confessa e pede perdão. Como é que Pedro diz talvez? Eu tenho explicação. Pedro não confiava nem no arrependimento de Simão. Não estava confiando em nada dele. Porque a Bíblia não garante coisa nenhuma de perdão para quem não se arrepende de coração. Agora, chegar alguém aqui e dizer do seu lugar com os braços levantados, ou vir aqui na frente, Senhor, me perdoe, e tal, de maneira belíssima, chorando e tal, não significa que está havendo uma contrição de coração. E esse é o perdão que Deus dá, que Deus não nega para ninguém. Então, é até bom nós crentes aprendermos na hora de evangelizar e tudo. Quer dizer que se eu me arrepender, estou salvo. Bom, mas arrependimento decente. Maneira de dizer. Arrependimento sincero diante de Deus. Parece que Pedro aqui não estava seguro em nada com relação a Simão. Tanto que ele vacilou no sentido de dizer, não garantiu.
que ele seria perdoado. Simão ficou assustadíssimo, apavorado, e pediu para que Pedro mesmo orasse por ele. Aí vem a pergunta que todos gostamos de fazer: e aí? Simão era crente? Façam suas apostas. Vou dizer já aqui, se ele era ou se não era crente. Não sei. E a Bíblia faz questão de tratar alguns personagens e não deixar claro se ali estava alguém convertido a Deus através da palavra ou do Velho Testamento, ou convertido a Cristo já no Novo Testamento, com a pregação do Evangelho, na dúvida. Na dúvida. E essa dúvida vai existir com relação a certas pessoas, mesmo nos dias de hoje. Pessoas que se comportam de uma maneira dúbia, ora são crentes de palavra, ora até agem como crente, mas ora depois se afastam, aí voltam e dizem que já eram crentes, outros dizem que não eram, mas agora se converteram, e fica um testemunho muito confuso. E o que nós podemos fazer? Nada. Eu sempre acho que todo crente tem direito de considerar cada um como irmão em Cristo ou não. Tem direito. Não é julgar, você não é crente, você é crente. Ninguém pode fazer isso, claro, ninguém vê coração. Mas cada crente, eu creio que tem direito de dizer assim: essa pessoa, pelo que eu conheço, pelo que eu ouço dela, ouvi dela, pela vida dela, eu não vou tratá-la como um irmão em Cristo, tratá-lo como irmão em Cristo. Não vou. Ansiando que essa pessoa deixe claro, por alguma confissão, por alguma mudança na vida, não é por malvadeza não, mas é porque não consegue se posicionar. Ele parece que é crente, parece que não é, parece que é, parece que não é. Eu não sei, eu não sou Deus. Eu acho melhor considerar um não irmão. Aí o outro diz assim: pois eu considero irmão. É um crente fraco e tal, e tem direito, meu irmão. Agora, a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida, essa tem a responsabilidade de decidir, não o estado espiritual do irmão, se ele é ou se ele não é crente, mas considerá-lo como um crente ou não, para efeito de membresia e tudo mais. A igreja entra nessa discussão, não com a autoridade de determinar o estado espiritual daquela pessoa, não, mas de avaliar e dizer: eu considero assim, assim, assim. Tudo bem, mas sem um julgamento interno. Então, este é um caso, Simão, em que não sabemos se ali era um crente pecando grandemente, que um crente pode pecar grandemente, e que estava precisando de arrependimento para ser retomada a sua comunhão com Cristo e tudo mais, mas já era alguém salvo desde o momento em que a Bíblia diz que ele abraçou a fé. Ou aquele abraçar a fé pode ter um sentido de dizer: eu aceito, uma coisa tipo pública, e pronto, e que não passou. Dizem que as palavras de Pedro, que dificilmente poderiam ser mais duras, e que ela realmente significa a descrição de alguém não salvo em Cristo, e que Simão pode ter se convertido depois ou não, se não fosse crente. Não sabemos, e nem não somos obrigados a resolver esta questão e tirar essa dúvida. Lá no céu nós vamos ver se Simão estará lá ou se não estará. No final aqui, eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, eles voltaram para Jerusalém falando de Cristo onde andavam. O fato é que eu quero encerrar dizendo, graças a Deus, nós crentes já fomos inseridos na igreja do Senhor Jesus Cristo, essa história tão maravilhosa, e aqueles que não têm Cristo ainda, o caminho é o mesmo, sem nenhuma modificação. Se arrependa e creia em Cristo. Se não tem esta fé, não tem esta convicção, peça a Deus, que vem dele, se humilhe diante de Deus, e uma vez de posse desta fé, se arrependa de coração. E aí nós não vamos dizer, como Pedro disse, talvez Deus lhe perdoe, porque já disse, Pedro falou isso de uma maneira particularizada para Simão, e com razão, Pedro ficou
na dúvida, parece. Mas nós podemos dizer, se o seu arrependimento for sincero, com certeza você será perdoado em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.